Fala galera, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Pode Arrepiar. Dessa vez eu estou aqui na companhia da professora Andresa Vieira. Se tu não conheces ainda as experiências vividas pela própria Andresa Vieira, não sai daí, mano, tu vai ficar realmente arrepiado com as coisas que ela já passou. Mas antes, eu queria aqui agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Começar aqui com o Dr. Arão Tadeu, né? O nosso super dentista aqui de Belém, Arão Tadeu. Mano, se tu não conhece ainda o trabalho do Dr. Arão Tadeu, não deixa de conhecer. Ele é fera, o Dr. Arão Tadeu, ele é muito bom. Ele atende a diversas faixas etárias, tá? Experimenta, se tu não conhece ainda, se tu está procurando um dentista de qualidade, vai atrás, procura o Dr. Arão Tadeu, depois tu me fala. Depois tu vem aqui nos comentários desse vídeo e tu me diz o que tu achou dele. Cachaçaria Fazenda Santa Maria. Andresa, tu sabes que as melhores cachaças vêm da onde? De Abaetetuba, né? De Abaetetuba, pois é. E a Cachaçaria Fazenda Santa Maria fica em Abaetetuba. E, mano, se tu não provou ainda a cachaça da Fazenda Santa Maria, prova qualquer dia desse. Eu vou te convidar para tu experimentar a bananinha que eles fazem. Oba! Show de bola, viu? Vamos experimentar. Mas tem outros sabores. A de jambu também, que dá aquela tremedeira nos berços. Olha! A rubi, a branca. Cachaça de qualidade. Fazenda Santa Maria. Sempre companhia do nosso querido professor Charles Torres, que de vez em quando ele está em alguma incursão sobrenatural comigo também. Tu que és professora... O Sebo Companhia, ele tem seguramente mais de 20 mil títulos no estoque dele. Ele tem muita coisa boa. Outro dia, a NASA, minha esposa, perguntou se ele tinha alguma coisa de química. Ele deu assim um livrão completão de química para ela. Ela tá estudando farmácia, né? E aí ela ficou maravilhada com o livro. Eles têm muita coisa. Todos os títulos assim que ele trabalha... São títulos que ele seleciona, né? Ele não vai pegando livros assim à toa. Às vezes ele compra coleções, mas ele vai tipo peneirando, selecionando. A conclusão é que eles têm alta qualidade nos livros dele. Sebo e Companhia. Só tu entrar em contato aí com eles pelo Insta, né? E pelas redes sociais que eles apresentam e vê se ele tem lá o teu título. Pizzaria Padrão da Massa. Melhor pizza da região metropolitana de Belém. Tu tens que experimentar a pizzaria Padrão da Massa. Eles trabalham só com delivery. Por enquanto não dá para comer lá ainda, mas eles entregam rápido. E, cara, pensa numa pizza gostosa. Quem curte... Tu gosta de pizza? Claro, o Enzo adora, meu filho. Né? Quem não gosta? Então pede qualquer dia para ti e para o Enzo. Padrão da Massa. Fica na Cidade Nova. Eles entregam e a entrega é rápida. Preço justo, pizza deliciosa. Cara, tu tens que experimentar o Padrão da Massa. Bom, e é isso. Depois da gente falar aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, vocês vão conhecer quem é a professora Andresa. Tu és da área de linguagem, né, Andresa? Isso. Tu és da área de linguagem. E assim, só para tu entenderes, eu gosto de entrar com carrão de cena logo. Bora entrar com carrão de cena logo, Andresa. Bora falar do Bibi Costa. Quando eu olho para a Andresa, eu lembro logo do Bibi Costa. Por quê? Porque a Andresa trabalhou lá no Bibi Costa. E ela não só trabalhou, ela foi assombrada lá no Bibi Costa. Faz quanto tempo isso, Andresa? Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Olha, já faz muito tempo, Natan. Eu não sei te precisar quanto tempo, qual foi o ano que aconteceu isso? Não 2000, lembro. 90. Mas eu entrei lá na década de 90, no fim da década de 90. Não lembro se 98 ou 99, foi um desses 2 anos que eu entrei. Eu acredito que foi em 98 que eu entrei, porque eu estava bem no início mesmo da faculdade, eu entrei em 97 na faculdade, então eu acredito que foi em 98. E como perdi a minha carteira de trabalho, que eu tinha assinado lá, lá tinha o registro e agora não tenho como te dizer. Não tem problema. Mas eu saí em 2001, que foi logo após o incêndio. Ficaste quantos anos trabalhando lá? De 98 ou 99 a 2001. Entre 2 e 3 anos. Isso.
E aí tu me falaste que quando tu começaste lá, tu já ouvia as histórias das visagens do Bibi Costa, mas tu não estava dando muita bola, é isso? Não. Quando eu fui chamada para trabalhar lá, na verdade, eu nem sabia da existência desse palacete. Nunca tinha visto, nunca tinha reparado, porque eu acho ele meio escondido assim, né? Tem aquelas árvores na frente, a gente não olha muito para aquilo ali. Mas quando eu entrei lá, os funcionários falavam de visagem. Eu não acreditava nisso, né? Nunca dei bola, fiquei ali. Eu só fazia rir, achando que era uma conversa para intimidar estagiário, porque todo estagiário, quando Sofre. entra, sofre. Novato É sofre em verdade. qualquer lugar. Novato é zoado de toda maneira. Então, na minha cabeça, era um pouco de zoeira do pessoal de lá, né? As pessoas eram bem brincalhonas ali, então... Aí só para a galera entender, a Andresa entrou num órgão público que funcionava Sim. lá, né, Andresa? Sim, eu era uma contratada, tá, de uma empresa terceirizada que trabalhava para este órgão público. Então, eu trabalhava quando eu entrei, eu trabalhava como revisora textual. Graças ao convite de um professor meu da UFPA, professor de português na época, ele me chamou para trabalhar nesse órgão como ajudante dele. Então, a minha missão era fazer as revisões textuais, a questão da documentação, trabalho de gabinete, né? A questão da documentação, relatórios, a gente trabalhava muito com relatórios ali. Então, logo de início, essa era a minha missão, entendeu? Trabalhar só com documentos, revisão textual de documentos. E aí, depois, eu fui tendo outras atribuições, tanto que eu entrei como estagiária e em pouco tempo eu já estava como contratada, né? Como oficial, né? Com carteira assinada e tudo, entende? Então, mas eu perpassei ali vários setores, todos dentro da questão da revisão. Fui da secretaria, né? Porque tinha uma secretaria lá que é todo tipo de documento que entra ou que sai, ofícios, cartas, tudo isso era a secretaria que fazia, os documentos que o superintendente assinava. Depois eu virei atendente de telefone, depois eu fiquei como secretária do superintendente. Depois te passando ali pelos cargos. Eu fui dando... O que mandava, eu fazia. Vim para esse cargo, eu ia. Chutava, cabeceava, Entendeu? batia escanteio. Eu queria ganhar meu dinheiro. Eu estava no início da minha carreira, né? No início da minha faculdade, então eu tinha que me virar nos 30. E aí, quando aconteceu a questão grave mesmo, né, que eu saí, eu acho que já foi lá para meados de 2001 mesmo, porque eu fiquei anos ali sem... Tipo assim, tu não via nada. Não, nunca Então, olha vi. aí, só dá um recado pra galera que trabalha em lugar que fala assim, olha, aqui é mal assombrado. Aí tu fala, não, eu nunca vi nada. Ela também não via, né? Não via e também ia. Mas ainda teve um ria. dia, até que um dia, né? Eu nunca tinha visto nada, até Não, que um nunca vi. dia... E esse dia foi sinistro, Andresa. Eu já sei da história. Olha, assim, logo quando eu entrei, eu lembro de um episódio que eu fiquei meio assim, será que foi uma visagem ou não? A gente precisava fazer... Na época, não tinha muito o negócio da internet, ainda não era algo para todo mundo. Então, eu lembro que a gente enviava muitas cartas, ia ser uma carta que ia ser enviada. Na verdade, eram milhares dessas cartas. Eu não lembro do que se tratava aquilo. Tá? Então, nós precisávamos envelopar essas cartas. Aquele trabalho de passar cola, sabe? Que bem como os maias, né? E os incas faziam. Trabalho manual. Trabalho manual. Então, chegaram essas cartas e a gente ia para uma confraternização da empresa. Então, assim, não teria como envelopar não sei quantas mil cartas. E aí eu falei, gente... eu não vou para essa confraternização, porque não vou dar conta disso tudo aqui. Aí todo mundo se uniu, todo mundo parou para fazer esse trabalho. Aí nós terminamos rápido, entendeu? Aí eu lembro que nós fomos para uma... porque como lá é um prédio antigo, é sala dentro de sala. Então é assim, tem uma sala menor dentro de uma sala maior. É assim a estrutura, que eles chamam de antessala. Né? Então, nós fomos para uma antessala daquelas, justamente lá na torre, onde pegou fogo, né? E colocamos tudo no chão e veio gente de tudo que foi setor, bora envelopar. E começamos a envelopar. E, na época, ainda não existiam os ar-condicionados, que eram as centrais.
né? Não tinha ainda essa tecnologia. Era aquele que era Janela. uma Ar de janelinha, janela. né? E tinha uma chave pesada que você tinha que... Um disjuntor, era ali. Pá. E eu lembro que, durante esse momento que nós estávamos envelopando, de repente, aquele disjuntor, pá, ele se desligou e, em seguida, ele se ligou. Olha, eu já ia te dizer que desligar até que é normal. Agora, ligar de volta... Pois é, mas foi rápido, assim, pá, e pá. E aí eu olhei aquilo, assim, eu fiquei... Isso era de manhã, tá? Isso era de manhã. Eu olhei assim, eu achei aquilo esquisito, mas não vi nada também, né? Uma sombra, um vulto, nada disso. Eu fiquei assim, eu disse, como foi isso? Aí os engenheiros já muito acostumados. Ah, é o negão, menina. Bora continuar, vai envelopar, mano, não para de envelopar. Uma Pra visagem mim foi- conhecida já. Já era... Todo mundo já sabia ali do que se tratava e eu dizia, mas, gente, o que é negão? Ah, depois a gente te explica, bora terminar aqui, bora fazer, né? Senão a gente não vai para a nossa confraternização. Só foi isso, assim, o episódio que eu vi. Fiquei anos lá, sem ver nada. E o que também achava estranho, né? Logo quando entrei, eu via em todas as salas por onde eu passei, sempre as pessoas tinham um objeto religioso dentro das suas salas. Todas elas tinham. Tinha gente que tinha incenso, tinha gente que tinha quantidade de santinhos, Santo Expedito, tinha muito. Eu também era devota de Santo Expedito, né? Gostava muito do Santo Expedito. Que mais? Tinha todo tipo de santa, de terço. O mais engraçado para mim de todos era o meu professor, que ele tinha um negócio de um vaso gigante, grandão, de alho e pimenta, umas vermelhas assim, fincadas no sal grosso. Ali estava escancarado mesmo que era para afastar o mal. Eu olhava aquilo e dizia, professor, qual é esse vampiro que o senhor quer pegar? Qual do alho, né? E ele também tinha umas 2 espadas, que eu não sei de onde ele arrumou aquilo, mas eram 2 espadas, parece assim de filmes antigos, umas espadas de prata, grandes assim, todas trabalhadas, tinham uns detalhes, assim, uns desenhos, sabe, bonitas. Ele colocava essas 2 espadas sempre cruzadas assim, numa mesa. E eu dizia, mas que essa espada de prata? Não, ela assusta, como é? Ela vai repelir o mal-olhado, vai repelir não sei o quê, não sei o quê. E eu dizia, mas, professor, não é a bala de prata, agora já é a espada de prata. Eu sempre brincava, porque eu achava que aquilo era muito exagero, e não era, né? Mas ele na hora também não quis ser direto contigo, né? E dizer que... Não, ele dizia isso. Não, as pessoas dizem que tem visagem. Ele nunca me disse de ter visto algo, né? Mas ele dizia isso. E como ele era muito brincalhão também, né? Eu sempre tirei por menos, sempre achei que aquilo era brincadeira. Comecei a achar esquisito porque era todo mundo que tinha aquilo. Todo mundo tinha alguma coisa. Era uma quantidade anormal de Era pessoas que todo tinha. mundo, não, era todo mundo. Todo mundo tinha. Ou um santinho, ou uma fita do Sírio, ou um negócio. Todo mundo tinha alguma O povo coisa. queria mesmo se proteger de alguma coisa Todo mundo ali. tinha alguma coisa ali. Toda a sala que você entra tinha uma vela, tudo sempre tinha E alguma aí tu coisa. embarcou e botou alguma coisa na tua mesa Eu também? não botei nada, porque eu não achava aquilo legal. Na minha opinião, eu dizia, meu Deus, parece que esse povo é meio medroso, né? Aí eu vou botar isso para dizer que eu também nem tenho medo disso, que isso, na minha cabeça, isso nem existe, aí eu vou botar. Não. Na minha mesa não tinha nada. Só tinha mesmo minhas canetas lá, meu copinho de caneta e só. Não levava nada, não. Mas a galera tinha. Todo tipo de amuleto que tu pensares. A moça de lá debaixo do porão, que o porão passou a ser uma biblioteca. Logo quando eu entrei, a moça estava organizando uma biblioteca lá. Dizem que foram achadas correntes lá, né? Mas se você for pesquisar a história do Bibi, quando ele foi inaugurado, já não existia mais escravidão, teoricamente falando, né? Então, será que tinha mesmo essas Mas correntes? na prática, sabe o que aconteceu? Na prática é que muitos donos de escravos não obedeceram à lei, entendeu? Pois é, mantiveram então, seus escravos. eu não vi essas correntes, mas dizem que tinha umas correntes lá, aí dizem que ouviam barulhos de correntes, porque essas correntes, claro, foram tiradas de lá, né?
E aí dizem que ouviam o Esse tal do porão negão. aí, esse porão é famoso, né? É uma das partes mais assombradas do lugar. Sim, aí eu lembro assim que falavam muito desse porão, mas na época ele estava sendo organizado. Tipo, é como se ele tivesse fechado e todo sujo. E alguém começou a chegar lá, não, olha, vamos tirar isso, vamos limpar, vamos colocar mais estantes. E organizaram uma biblioteca muito legal lá, entendeu? Ficou um negócio bem organizado. E a funcionária sempre tinha um horário que ela acendia incenso. E toda vez que eu perguntava, não, eu chegava lá, ela estava lá. Não, maus fluidos e não sei o quê e tal. Mas eu perguntava, não vi nada, mas dizem que tem, então... Não creio em las brujas, pero que existem, né? Então, ela acendia lá. Aí tu meio que tá estranho, mas vou levar. Olha, eu nunca levava a sério, porque as pessoas para quem eu perguntava, elas diziam, olha, eu nunca vi, mas dizem. Então, sempre era esse discurso, eu nunca vi, mas dizem. Então, eu dizia, então não tem, gente. Porque se todo mundo que está aqui só diz que não sei quem disse, que não sei quem disse, e ninguém viu, então não tem. Parem com isso. Eu não acreditava, entendeu? E quando caiu a ficha, assim? A ficha só caiu, mesmo nesse dia do disjuntor lá, eu não fiquei assim com medo, não achei que pudesse ser alguma coisa. Eu pensei, será que foi um pico de energia? Não sei. Esse negócio de subir o botão de disjuntor Pois que ficou cabuloso. Mas isso. como eu não entendia, Desce. eu não entendia muito desse negócio, eu pensei, ainda pensei assim, esse pessoal que está querendo me assustar só porque eu sou estagiária. E eu não levei isso em consideração. Passou um tempo, começaram a chegar as centrais de ar-condicionado com controle remoto, né? Aí foi quando eu tive essa experiência aí. E foi quando começou a cair a ficha mesmo. O que foi que aconteceu? Não vou lembrar o ano, não sei se já era 2001. Eu realmente não lembro, porque isso já faz mais de 20 anos, né, Natália? A minha cabeça já não acompanha muito. Mas eu estava lá, numa das minhas salas, na época eu já tinha várias salas, já estava acumulando várias funções, e eu estava na sala da frente, que ficava de frente para o que era o antigo Colégio Cearense. Eu estava lá nessa sala, e tinha uma antessala. Essa sala também tem uma antessala. Nem todas as salas lá têm antessala, mas essa tem. E a minha mesa ficava de costas para a entrada, né? Eu trabalhava lá, o meu professor tinha a mesa principal, que era a que ficava de frente, né, para a entrada. E eu tinha uma mesa menor e o nosso tradutor, que na época não existia o Google, né, Translation não existia, então nós tínhamos um tradutor inglês-português, né? E o nosso tradutor ficava numa outra mesa também do meu lado. E eu ficava de costas, eu não via quem estava entrando. Então, eu estava lá e tinha um relatório muito importante para ir na época, um relatório dos nossos engenheiros, para ir para Brasília no outro dia. Só que era um relatório muito trabalhoso. E, nossa, tinha muito erro de português. Estava me dando muito trabalho aquilo. Eu já estava mais de uma semana lendo aquilo. E quando eu já estava finalizando, sempre chegava mais uma página. Não, era um trabalho de enxugar gelo, nunca acabava aquilo. E eu dizia, meu Deus, eu tenho prazo para cumprir. E o meu professor já tinha delegado para mim essa missão, né? Então, eu me sentei com esse bendito relatório, assim, eu tenho que finalizar hoje. Amanhã de manhã ele vai para Brasília. Então, não tem como eu sair daqui sem finalizar isso. Eu me sentei com essa missão. Eu só vou levantar daqui quando eu acabar. Só que eu não olhei o relógio, né? Não sabia que horas era aquilo. Eu não sei te dizer a hora que eu comecei, nem a hora que eu terminei. Eu sei que eu estava lá com o relatório, corrigindo. Começou a chover. Geralmente, a gente procurava economizar ao máximo a energia elétrica lá. Porque nessa época, nesse período, tinha negócio de apagão. Lembro. Né? Vira e mexe, faltava luz e tal. Então, tinha aquela coisa também, você não está usando aquela sala, ela vai ser toda desligada. Tinha isso. O elevador era desligado 5 horas da tarde, não por causa de visagem, tá? Mas por causa de economia de energia mesmo. E era assim que funcionava lá. Então, eu me sentei e comecei a corrigir. Só que começou a chover muito. E eu sempre deixava as janelas abertas
por causa da iluminação. Porque assim eu ia evitar ficar ligando, né, a lâmpada. E também para eu ter uma noção de horário, porque eu olhava lá, o sol ainda está lá. Então, só que choveu muito naquela tarde. Então, eu fui, fechei as janelas, liguei as luzes e sentei. E perdi completamente o horário, não faço nem ideia. Já era mais de 8 da noite, eu acho, não sei. Já era bem tarde. E fiquei fazendo lá a correção, quando, de repente, eu ouvi os passos, que na minha cabeça eram do meu professor, né, no assoalho. Porque lá todo o piso lá é madeira de lei. Então, você ouve, né, você ouve perfeitamente. E eu ouvi, e na minha mente, estou de costas, né? Não estou vendo quem está entrando, na minha mente eu falei, lá vem o professor me cobrar. Eu já estou no final. Só que eu sou muito perfeccionista, então eu acabava de fazer, eu ia ler tudo de novo para ver se não tinha passado alguma coisa, porque tinha que ficar perfeito. Né? Então, eu já tinha acabado o bendito relatório, só que eu já estava na outra revisão do relatório. E aí, de repente, e eu ouço que abriu a antessala. E estou de costas para a entrada. De costas para a entrada, né? Eu ouço que abriu a porta da antessala. E lá parece tão assombrado que faz aquele... Parece que ninguém bota um óleo ali também. A porta faz aquela zoada de casa mal assombrada. Ela fazia essa zoada. Aí lá vem ele, né? Lá vem ele querer me cobrar o relatório. Aí foi a primeira porta e foi a segunda, que é onde eu estou mais perto aqui, né? Quando abriu, eu também não olhei, eu aqui fazendo as anotações, não olhei nada, ninguém me falou nada, mas eu respondi pensando que era o professor. Antes que ele falasse, eu já me adiantei, eu falei assim, já estou acabando o relatório, professor, já estou finalizando, fique tranquilo, amanhã já estará em Brasília, estou só finalizando. E ninguém respondeu nada. Simplesmente a pessoa saiu correndo, rindo. Ele tinha uma mania de rir assim. Não sei imitar, mas é uma risada para dentro, sabe? Tipo assim. E aí foi que eu me virei assim. As portas ficaram abertas, balançando lá, como se alguém desse assim um... Caramba, Andressa. Sabe? Sei lá, não sei nem te explicar, Natan. Alguém abre e sai correndo. E a porta ainda fica... Me imaginei agora, né, no teu lugar ali. Eu olhei aquilo e falei, esse professor tá doido, rapazinho. Ele saiu correndo. E a minha preocupação, ele já era idoso, né, gente? Lá era liso, era muito liso, era encerado aquele piso. Ele usava só sapato social. Ele ia levar uma queda tão bonita ali, mano. Eu me levantei morta de preocupação com ele. Falei, meu Deus, esse professor é doido, ele sai correndo. E me levanto e vou lá para a porta principal, né, a primeira, né, no caso da antessala. Porém, quando eu vejo, não tinha nada, não tinha tudo escuro. Um breu total. Todas as luzes estavam apagadas. Não existia. Caramba. A única luz acesa era da minha sala. E aí eu olhei assim, eu disse, caramba, esse professor se enfiou onde nessa escuridão? Eu fiquei ficou assim... ainda achando que era o professor. Não, aí não tinha caído a ficha de jeito nenhum. Não tinha ainda. Porque o professor, ele gostava de dar susto na gente, ele era muito assim, entendeu? Então eu falei, já se escondeu em algum lugar e vai fingir visagem, eu já fiquei assim... professor, fiquei... Mas não tinha mesmo ninguém. Fiquei, será que ele desceu? Bom, como eu tinha que olhar o relatório, né, fazer as anotações finais, eu não liguei para aquilo, na minha cabeça era ele. Voltei para o meu posto novamente, fechei as portas, voltei no meu posto. Eu estava descalça, Natan, porque eu tinha mania, eu chegava, eu tirava logo o meu sapato, né, e ficava fazendo lá, ninguém ia ver que eu estava sem sapato, e ficava lá fazendo a minha anotação. Então, de repente, acontece de novo a mesma coisa. Só que eu achei de me virar para falar com o professor, né, que eu achava que era ele, na hora que abre a segunda porta. E não era nada, não tinha ninguém. Tu te virou na hora. Eu me virei na mesma hora, na ingenuidade, assim, eu fui pega na ingenuidade. E aí? Mano, eu só faltei morrer do coração, porque quando eu virei, quando abriu a primeira, eu já fiquei ligada, né? Aí eu disse, agora eu pego ele, né, na minha cabeça, agora eu pego ele, que ele está correndo, agora eu pego ele. E aí, quando eu me virei, professor,
Um grande nada. Aqueles milésimos de segundos assim que tu ainda não raciocinaste para pensar que aquilo pode ser uma visagem, né? Aquele momento assim que tu ainda não racionalizaste, sabe? Que eu olhei assim, como quem diz, agora. E como, né? O meu controle, que estava na minha mesa, na minha frente, o controle do meu ar-condicionado. Novo, da central nova. Novo, a central nova. Nós éramos uma das poucas salas que tinha já essa central. Elas tinham acabado de ser instaladas. Tá lá, o controle ele só dá uma girada assim, pá, e desliga o ar-condicionado. Que estava na minha frente. O ar-condicionado ficava bem na minha direção. O controle rodopiou. Faz aí. O controle fez assim. Tava aqui, ó. Digamos, aqui onde está o microfone era o relatório. Tá. Eu estou aqui corrigindo, pá. O meu controle ficava aqui, a minha bolsa ficava pendurada aqui e o meu celular ficava bem aqui do lado. Entendeu? E o controle está bem aqui. De repente, o controle desliga. Quando eu ouvi aquele pi do ar-condicionado, mano, eu já estava longe, eu já estava lá do Clube do Remo já. Aí veio tudo na tua mente, olha, Andressa, assombrada, não sei o que, o pessoal rezando. Não veio. Não veio, não, Natan. Não veio nada, porque na hora não me passou nem pensamento. Não me passou nada. Quando eu vi aquilo, pá, e a pessoa sai correndo, sei lá o que de acho sai correndo, o barulho, né? Com aquela risada. Mano. Tu ainda ouviu a risada ainda? Cara? A risada meio, sei lá, pra dentro, tímida. Sei lá, que era igualzinha a do meu professor. E aí eu só passei a mão no celular, mas não tinha lanterna no meu celular. Era um celular que tinha uma luzinha verde ainda, enfim. Sim. E aí eu passei a mão no meu celular, abri o celular, meu celular era de abrir para baixo, assim. Abri o celular para tentar produzir alguma luzinha ali e sair correndo, tentando iluminar com aquilo. Logo quando sai da minha sala, já é a escada. Então, eu já peguei logo a escada, até porque não tinha nem como pegar o elevador. Já estava, né? Esse horário não funcionava mais. Eu peguei a escada e comecei a descer. Nos primeiros degraus ainda que eu estou descendo, que eu estou descalça, né? Porque tem gente que pensa, ela tropeçou no salto e tal. Não, gente, eu estava descalça, né? Então, não tropecei em nada, não tinha como eu tropeçar em alguma coisa. Não deu nem tempo de calçar o sapato. Não, nem pensei no sapato, Natan. Bolsa, então? Não, ficou tudo lá. E aí, simplesmente, eu saí correndo pela escada, só com o meu celular, gritando. Meu Deus! Cara, aquela coisa que eu não sei te dizer o que é, que eu não vi, só me dá aquele empurrão bonito. E a escada lá é grande. Tu sentiu? Senti. Eu senti o empurrão, assim, bem aqui, assim. Caramba! E eu comecei a rolar a escada. A minha parte esquerda eu fiquei toda roxa. E não sei como não quebrei nada. Não quebrei um osso, não quebrei um dedo que fosse. Entendeu? Fiquei toda roxa. E simplesmente cheguei. Aí a escada ela faz assim, né? Um desenho assim. Então eu vim daqui e caí só essa parte do lance daqui. Porque essa parte daqui, tu já tem que... Já é uma outra escada, né? Tem uma plataformazinha. Isso, tem uma plataforma. Então, eu caí até aquela plataforma. Pá. Dali, eu me levantei, não sei com que forças, e continuei, mano. Saí correndo. Aí, na última sequência de escada, tu não caiu? Não, só nessa. Só na primeira. E fui, mano. E varei o outro prédio, porque isso foi no prédio antigo, né? E a entrada era pelo prédio novo. E cheguei lá... Parecia que eu tinha corrido a São Silvestre. Parecia que não chegava, sabe? A entrada do prédio novo. E quando eu cheguei lá, eu estava com falta de ar. Eu não sabia o que dizer. Eu estava completamente desorientada. E o Romero, que na época era o nosso vigia, ele olhou para mim com um susto. Que isso? Mas tu ainda estás aqui? Mas, menina... E aí ele, na calma, na maior tranquilidade do mundo... O que aconteceu? Eu não conseguia falar. Menina, respira. Ele me deu uma cadeira, eu sentei. Ele, o que foi? Eu, nada, minha alma não voltava ainda. Ele pegou, foi lá em cima. Vou pegar uma água para ti. Foi lá em cima, pegou uma água para mim. Desceu. Aí eu já estava melhor, tomei a água. Ele, o que foi que aconteceu? O que tu estás fazendo nesse horário aí? Não tem ninguém. Só tu.
Aí eu contei pra ele, né? Ele olhou, meu Deus, mas eu já te falei pra tu não ficares, porque ele sempre dizia das visagens, sabe? Ele era um que reforçava o negócio das visagens. E aí eu falei, mas eu nunca vi nada aqui, eu não acreditava nisso. Ele disse, meu Deus, tu viste uma mulher de branco que sempre fica lá? Ele dizia que via uma mulher de branco que ficava no meio da escada. Eu disse, rapaz, se ela estava lá, atropelei ela, porque eu não vi nada. Eu não posso falar que vi que não vi nada. Mas eu saí caindo pela escada, me empurraram da escada. Ele deve ser essa mulher de branco. Eu disse, sei lá quem foi. Foi o negão? Tu ouviste um barulho de corrente? Aí ele começou a me perguntar as coisas que todo mundo já me falava, né? Tu ouviste o barulho das correntes? Tu ouviste o cara que grita? Eu não vi, sei lá. Mano, eu não sei se eles estavam lá. Eu não reparei. Eu só queria sair dali, entendeu? Eles podiam estar todos juntos de mão dadas lá, mas eu não vi nada. Eu só saí correndo. Aí ele, menina, não fica depois do teu horário. Já te falei, deu 6 horas, começa. Tu já tá aqui, olha, já era noite. Aí eu disse, não vou mais ficar. Aí foi que no outro dia, todo mundo me zoou muito, olha, todo mundo ria. Tá vendo? A gente sempre te falou, meu professor ria. Eu te falei e tudo tal. Aí eu pedi para trocarem meu horário, para eu sair um pouco mais cedo, né? Para eu não sair nem perto de 6 horas, né? E aí eu mudei para o horário da manhã. E aí parou? Não vi mais nada. Nunca mais me aconteceu nada, entendeu? Não vi nada, não senti nada, não ouvi nada. Mas, algum tempo depois, que eu também não sei te dizer qual foi esse lapso temporal, eu não sei se foi na outra semana, foi no outro mês, foi no outro ano, não lembro. Mas eu comecei a ter os sonhos com o Bibi, que o Bibi pegava fogo, e pegava fogo na torre, onde era uma das minhas salas. E esse sonho me perseguia sempre. Às vezes eu estava no Gomá Multipio, deitada, coisa assim, de 10 minutos, né, da minha casa para a faculdade, eu tinha esse sonho. Era um sonho contínuo, era um sonho contínuo, sempre as mesmas coisas. As poucas cenas, e sempre iguais. Primeiro eu via muito fogo na torre, depois eu via a minha sala de... Porque nessa época eu já tinha várias salas, né? Então, a sala da secretaria eu já via toda alagada. As pastas, os ofícios, os documentos, todos eu via tudo boiando, assim. E aí, primeiro eu via o fogo lá em cima, né? E essa sala é embaixo. É bem embaixo da que pegou fogo. Né? E aí eu via a sala de baixo toda alagada, os documentos, e eu, desesperada, eu pegava os documentos e dizia, meu Deus, esse documento era muito importante, e agora molhou. E como é que vai ser? Meu Deus, não tem cópia desse documento. E eu preocupada, né, em catalogar os documentos e salvando os que estavam molhados, mas dava para ler. Aí eu lembro que eu pegava um fio barbante, fazia tipo um varal, pegava uns clipes e ia colocando, abria as janelas para pegar um sol, para ver se eu recuperava aqueles documentos. Eu me lembro, assim, no sonho, estava muito preocupada com os documentos, né? E aí eu dizia, não estou entendendo, é fogo ou é chuva? O que é isso aqui, né? Deteriorou tudo. E era só isso o sonho. Era um sonho recorrente, era a mesma coisa. Era um sonho recorrente que eu fiquei vários dias com este sonho. Também não sei te precisar quantos dias, não sei se foi por um mês que eu sonhei isso. Eu sei que isso tanto me perturbou que eu cheguei para o nosso tradutor da época, ele era um bandista, inclusive, e eu falei para ele. Aí ele chegou e falou assim, eu sempre te disse que tu tens que ir lá no centro comigo, porque tu tens um negócio aí, já te falei, tu tens que ir lá e tal, as visagens, tu podes ir lá, de repente receber uma mensagem de alguém. Aí eu disse, não, mano, se for para ir atrás de visagem, não conte comigo, deixa lá para lá e eu para cá. Ele, mas tu tá sonhando todo o tempo, já pensou se acontece? Eu disse, não, mas isso daí não vai acontecer. Aí foi quando aconteceu, né? Aconteceu. Foi quando, num domingo, pegou fogo inexplicavelmente. Até hoje não se sabe como foi, nem tinha funcionário lá. E pegou fogo justamente na sala onde eu sonhei, na sala da torre. Foi lá que pegou fogo. Caramba, Andressa.
Aí, E a água? E a água foi o é porque bombeiro. o bombeiro jogou lá em cima e veio para baixo, né? Escorreu para baixo. E realmente a cena aconteceu na vida real, porque eu cheguei lá, tava tudo alagado. E aí tu Tava, foi pegando os eu documentos. fui pegando e os tal. documentos. Igualzinho como no Igualzinho sonho. e fiz o Nossa. varal de barbante. Tu fez? Fiz. Eu falei, bom, pelo menos no sonho já me deram uma luz do que eu tenho que fazer, um varal de barbante. Então eu vou fazer o varal de barbante. Só que fiquei muito traumatizada. Aquilo mexeu muito comigo, desse sonho ter acontecido. E eu não fiquei mentalmente bem. Eu trabalhava assim, sentada aqui. Não pude mais trabalhar lá em cima, porque ficou interditada a parte de cima, né? Então eu tô aqui travada. Eu não tô nem relaxada. Eu tô aqui o tempo inteiro olhando, achando que ia pegar fogo de novo, sabe? Eu ficava na minha cabeça manipulando rotas de fuga. Se pega fogo, eu vou pular ali. Eu não vou conseguir pular essa janela. Não é alto o muro. Gente, o muro é tão baixo que até meu filho pula. Mas, na época, eu via como se fosse um negócio intransponível. Eu enxergava como se fosse grande, sabe? De tanto medo, o pânico começou a me paralisar. E eu pedi demissão. Caramba, tu pediu demissão? Pedi demissão. Mesmo gostando do teu trabalho? Era um dinheiro bom, não vou negar, era um dinheiro muito bom. Né? Era um trabalho que eu gostava muito de fazer, gostava das pessoas lá, mas infelizmente não deu para mim. Então, no final das contas, aquele clima sombrio ali, somado ao teu sonho trágico, te fizeram sair de lá. Eu pedi demissão, mas aí na época o meu professor disse, não pede, tu vai perder os teus direitos, a gente vai te demitir, não te preocupa. E aí eu fui demitida para poder receber, né, seguro-desemprego, essas coisas. Tu tivestes assim, não sei se tu lembras disso também, assim, enquanto tu trabalhavas lá, tu sentia, sei lá, sem energia, com algum tipo de tristeza que depois passou quando tu saiu de lá, ou essa parte aí não mudou? Tristeza? Não, era pânico. O que eu senti era pânico. Não era tristeza. Eu tava lá assim, sabe? Quando tu botaram um computador aqui para mim, eu tava lá assim... Com medo da próxima... Eu trabalhava com a minha bolsa bem aqui, sabe? Assim... Tava ruim qualquer momento, eu vou sair correndo e tal. Eu já não ia mais de salto, né? Porque o salto ia dificultar a minha corrida. Então, eu trabalhava em pé. Tava lá, às vezes eu tava a cadeira lá e eu dizia, não vou nem me sentar nessa cadeira. Porque até eu me levantar se pegar fogo, eu já morri. Já desabou, eu pensava que ia desabar. Só que pode desabar. Como é que libera? Eu não sei se estava mesmo o cheiro forte da fumaça, mas na minha cabeça estava cheirando a fumaça demais ali estava me intoxicando. Sabe, um pânico, eu criei uma síndrome ali, sei lá, um pânico mesmo, que não tinha a menor condição de eu continuar trabalhando ali. Na minha cabeça, ou ia pegar fogo de novo, ou ia desabar, ou ia pegar fogo e desabar. Alguma desgraça ia acontecer. Então, eu trabalhava já assim, tensa, às vezes em pé com a minha bolsinha aqui e digitando as coisas aqui e fazendo, sabe, todos os planos, né? Se desabar aqui, será que eu consigo correr para ali? Não, meu Deus, era o tempo inteiro assim. Ficou ruim pra caramba. Foi muito ruim. E Andressa, tu sabes que falam muita coisa desse lugar, né, do Bibi Costa. Uhum. Então, por exemplo, tem umas lendas lá, tem umas coisas que falam. Vou te dar um exemplo, o elevador. Né? Dizem que aquele elevador ali, ele sobe e desce sozinho, se movimenta sozinho e tal. Mas tu nunca viu nada? Nem ouvi e nem vi. Nesse período? Nem ouvi falar nada. Esse período que eu trabalhei lá, o nosso elevador era novo. Não sei se tinha sido instalado recentemente, eu não sei. Tá? Quando eu cheguei no Bibi, o Bibi, eu não sei se ele passou por alguma reforma, ele era bem conservado, tá? Ele não era caindo aos pedaços, não. Ele era bem conservado. E outra lenda, né, que tem lá, tem algumas histórias assim, né? Por exemplo, essa tu viveu na pele, né? E eu acredito que deva ter bem mais ex-funcionários, né? Pessoas que trabalharam lá no Bibi, que têm histórias talvez semelhantes à tua, né? Que a pessoa guardou para ela e tal. Mas, por exemplo, tem umas que são meio que lendas. Essa história de aparecer esse homem lá, né? Esse homem... Esse negão, todo mundo falava desse negão. Pois é. Mas como eu achava que era zoeira, eu Essa é uma outra lenda que tem lá. Inclusive, eu tenho uma história, já tem uns anos que me mandaram e tal, de um cara que estava
estava indo embora, tinha todo mundo ido embora de lá, ele foi o último, e aí chamaram ele aí para esse porão, né? Ele achava que era um amigo e tal, a voz lembrava de um amigo, e quando ele foi olhar, era um homem, tipo um escravo, acorrentado, pedindo para ele tirar ele de lá, e o cara saiu de lá com mais de 1.000. Esse relato tem uns 10 anos já que eu postei. Eu nunca ouvi falar desse relato, nada parecido com esse relato, mas teve um que me falaram, não sei se é verdade, tá? Mas me falaram que, porque lá no prédio anexo, eles hospedavam constantemente alguns engenheiros, principalmente os que vinham de Brasília, de São Paulo também, para não ter esse gasto com hotel, né? Então, tinham uns apartamentos lá. E esses caras ficavam hospedados ali. Aí tinha uma história que rolava que um desses engenheiros, não sei de onde, não sei se de Brasília, não sei de onde ele era, diz que ele estava dormindo e de madrugada ele ouviu alguém chamar por ele e que ele saiu sendo arrastado com colchão e tudo. Eu ouvi essa história. Caramba. Que ele saiu de cueca, inclusive, que ele saiu lá do jeito que ele estava desesperado, correndo, gritando. Mas arrastaram ele? Dizem que arrastaram ele pelo colchão, arrastaram a cama. Foi algo mais ou menos assim. Eu ouvi essa história, mas nunca comprovei. Como eu te falei, tudo que eu ouvi, eu dizia... Lá vem vocês me zoarem porque eu sou estagiária. E a história isso também é uma outra... Só para vocês entenderem, né? Tem algumas lendas em torno desse lugar aí. A outra é a de que todo diretor que comanda ali, né? Diretor-presidente, sofre algum tipo de mal, adoece, tem parada cardíaca, problemas cardíacos, Já ouviu falar disso? Eu ouvi falar disso, mas quando eu entrei nunca ouvi falar disso na época. Eu já ouvi agora, recentemente, né, em reportagens e tudo. Mas, de fato, depois que eu saí, entrou um superintendente novo e ele teve um problema cardíaco. Eu não sei se ele faleceu, mas ele teve um problema bem sério no coração, que fez ponte de safena e tudo, se não me falha a memória. E ele faleceu dirigindo lá o órgão que funcionava lá dentro, ou não? Eu não sei te dizer se ele faleceu. Ah, sim. Eu sei que quando ele entrou na gerência do órgão, porque ele era só um engenheiro, ele não era gestor do órgão. O gestor que era da minha época saiu, por algum motivo, né, da superintendência, e esse outro assumiu. E quando esse outro assumiu, ele teve um problema cardíaco sério. Isso eu fiquei sabendo. Mas já era um idoso também, né, gente? Eu acho que fumava também, não sei te dizer. Andresa, tu sabes que na década de 80, eu, adolescente, eu frequentava um lugar chamado Instituto Paraense de Parapsicologia, o IPP. Ficava ali na Magalhães Barata, em frente ao Museu Emílio Gueld. E lá tinha um palestrante que ele falava sobre controle mental, né? Ele era muito conhecido lá na época, ele dava cursos, por exemplo, naquele auditório lá não tem aquele prédio de engenharia ali no início da Magalhães Barata, do Clube de Engenharia? Sim. Ele dava palestra ali, dava no próprio IPP, só que o IPP era pequeno. E aí um dia chegou a notícia da morte desse homem, né? Ele não era muito, tipo assim, adolescente e tal, né? Eu pegava mais os moleques sem dinheiro, ia mais para pegar os cursos free, não ia sempre para os cursos dele, alguns eram pagos. Então eu não tinha muita intimidade com ele, né? Eu ia mais para as palestras dele, e quando não tinha que pagar. Mas aí uma amiga me contou que ele trabalhava neste lugar, no Ibibi Costa, num órgão que eu não me lembro o nome agora, nos anos 80, isso mais ou menos 85 ou 86, por aí. Ele trabalhava lá e ele teria morrido de uma parada cardíaca. Segundo essa amiga, que era tipo assim uma fã dele, né? Porque ela ia para todos os cursos dele, ele estava atravessando a rua do prédio, tipo para ir para algum lugar, não sei se era para o carro, eu não sei, eu sei que ele estava saindo do prédio, atravessando a rua, e ele teve uma parada cardíaca ali. Meu Deus. Isso aí eu escutei naquela época, antes de saber dessa lenda aí, né? Porque eu não sei se isso é verdade, né? De que todo diretor acaba tendo um problema de saúde morrendo lá e tal, parada cardíaca, né? Parada cardíaca. Bom, eu não sei te precisar exatamente os detalhes, porque esse diretor assumiu, esse superintendente, na verdade, que era o cargo, ele assumiu bem depois que eu saí. Então, não tinha mais contato com muita coisa ali. Só ouviu falar? Entendeu? Eu só ouvi falar algo mais ou menos nesse sentido. Tanto que eu não lembro se me falaram que ele morreu, ou se me falaram só que ele teve um problema cardíaco grave e aí precisou se afastar. Eu não lembro exatamente qual foi a situação, que foi um problema cardíaco grave.
Eu não sei se levou a falecer. Eu vou te falar, pensar nisso é cabuloso, né? De que já pensou, tu vai assumir lá. Já pensou, Andresa, tu sabendo disso, né? Hoje em dia tu trabalha, tipo, nessa parte de gabinete, né? Sim. Ah, Andresa, bora assumir lá a direção de um órgão que vai funcionar no Bibi Costa. Deus me livre. Qual seria a tua Não. resposta, Andresa? Olha, Não, mas olha só, um salário, uou, um tá? salário alto, eu ia fazer minhas orações e ia, né? Porque, olha, Tu ia? eu ia, sabe por quê? Porque eu trabalhei no Bibi mesmo depois de ser empurrada. Não, mas peraí, tu ia ser diretora e tu ia estar dentro daquela lenda da parada cardíaca, não esquece. Tu ia? Mas eu ia. Tu ia. Me pagando. Tu Eu não ia acreditar, não. Eu ia dizer, olha, então eu vou quebrar essa maldição aí. Vou fazer a diferença. Orar. Eu vou orar e vai dar tudo certo. Bom, eu queria agradecer aqui a Andresa pela presença. Olha, galera, a Andresa ela tem muita história. Isso aqui dá um papo dois com muita tranquilidade, que ela tem muitas experiências, né? Assim, com o sobrenatural, muito embora ela diga que às vezes ela tem medo e tal, que ela já convidei ela algumas vezes para visitar lugares mal assombrados, ela não quer por isso, enfim, mas ela é algo que acompanha ela. Antes de eu passar a palavra para ti, para eu te pedir para tu fazeres as tuas considerações finais, eu queria agradecer mais uma vez aqui, né, aos nossos patrocinadores, ao consultório do Dr. Arão Tadeu, um consultório odontológico localizado ali no bairro de Batista Campos. Está aqui o contato dele, caso tu queiras conhecer. Ah, mas esse dentista é bom? Não, ele não é bom, ele é ótimo. Andresa, depois eu vou te passar o contato do Dr. Arão Tadeu. E tu pode me dizer depois se tu gostou ou não. O cara é muito bom. Sabe aquela pessoa que nasce para aquela profissão? Foi ele. Cachaçaria Fazenda Santa Maria. Onde é que fica? Fica na terra da cachaça, simplesmente. Abaetetuba City. Mano, pensa num lugar para produzir cachaça de alta qualidade. Abaetetuba. E essa cachaçaria é de lá. E a cachaça da Fazenda Santa Maria é de alta qualidade. Se tu gosta de uma cachaçinha, procura eles lá. Ou sei lá, se de repente tu queres vender no teu comércio, sei lá, representar, entre em contato com o pessoal da Fazenda Santa Maria, porque tu vais gostar pra caramba. Sempre companhia do nosso amigo e parceiro, o professor Charles, vai comigo de vez em quando nas investigações, professor Charles Torres, não é o Charles Xavier, não é o cara do X-Men, não é o mentor dos X-Men, não. É o mentor é o livreiro, é o cara que tem mais de 20 mil livros tranquilamente, cada título, um mais incrível que o outro. Eu vou te dar o contato dele também, tu vai adorar o título, os títulos, né, que ele tem lá para oferecer, e eles têm um Insta, que é esse aqui, que tu tá vendo aqui na tela, né? Segue eles lá, dá uma olhada lá, em alguns é só uma pingada lá, é uma quantidade muito pequena de livros que eles botaram ali diante do estoque deles, que é gigante. Eu sei disso, que eu já fui lá, eu vi, eles têm umas pilhas, assim. Quem gosta de livro, né? Eu sou apaixonado por livro. Então, eu fiquei fascinado, assim, eu digo, caramba, tem mais salas lá, os estoques dele ocupam salas, cara, é muito grande. E pizzaria Padrão da Massa, se tu gostas de uma boa pizza, procura o Padrão da Massa do Valério e da Gessiana, eles entregam rápido a pizza quente e saborosa. Ah, Natan, mas será que eu posso pedir? Fica na Cidade Nova, eu tô aqui em Belém. Pede, mano. Pede que eles entregam. Conversa com eles, né? Faz o teu pedido, pede o cardápio. É cada coisa, já deu até fome agora, Andressa. E dá uma ligada lá pro Padrão da Massa. É isso, obrigado, queridos patrocinadores. E, Andresa, eu queria mais uma vez agradecer. Né? Não é a primeira vez que eu trago a Andresa para um vídeo, né? Para as minhas redes sociais. Porque, assim, eu acho que vocês sentiram isso também, né? A Andresa, ela é uma pessoa muito autêntica, aí as histórias dela são legais, porque tu vê que ela viveu isso na pele realmente, né? Tu vê isso nos olhos dela, nas palavras dela. Obrigado pela tua presença aqui. Por favor, faça aí as suas considerações finais. Despeça-se dessa galera que está assistindo a gente. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez, né? Esse convite aqui que foi feito pelo Natan e simplesmente estou sempre à disposição, tá? do Belém de Arrepiar, seja no Instagram, onde quer que seja, vocês têm meu apoio, eu estarei sempre
sempre que eu puder, né? Porque às vezes já tive um monte de convite do Natan, poucos eu aceito, né, Natan? Porque às vezes é a agenda mesmo. Mas que eu puder, sempre que eu puder, eu posso vir aqui sim, falar com as pessoas, inclusive, lá no Instagram, né? Quando a gente fazia live, as pessoas mandavam muitas mensagens fazendo perguntas, então estou sempre disposta, porque é algo que as pessoas gostam de ouvir, né? Eu não gosto muito de falar, porque vem aquele medo. Mas eu conto, né? Porque eu sei que é entretenimento para as pessoas, elas gostam dessas histórias. Então, eu agradeço e já me prontifico a ficar sempre à disposição. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos. E o convite agora, que a Andressa ainda não aceitou, mas uma hora ela vai aceitar. Uma hora tu vai pensar, tu vai falar, não, eu vou fazer isso aí pro Natal, que é a visita num lugar mal assombrado. Esse ela ainda não topou, galera. Eu tô convidando faz um tempo já também. Mas uma hora ela muda de ideia. Ainda não foi hoje. Ainda não Obrigado, foi hoje. Andressa. Valeu, galera. Obrigado por teres acompanhado esse bate-papo até aqui. E até o próximo Pode Arrepiar. Valeu.